Paz para você. Vamos para mais uma aula da nossa série Saúde Espiritual e Emocional da Igreja Local. Essa é a aula número 5. Vamos caminhando, porque tem muito chão pela frente. Olha, se de alguma forma, algum tópico já tocou você aí, continua nisso. A ideia é melhorar a nossa saúde emocional, espiritual, porque depois que acontece a situação e os problemas, não tem como reclamar, tem que encarar que o leite foi derramado. Então, antes que isso aconteça, vamos tratando e reconhecendo áreas que precisam ser modificadas. Muito bem, a gente está dando aqui nas aulas uma ideia de causas da doença emocional e espiritual da igreja, e depois a gente tem também uma palavra de aconselhamento ou de sugestão, de dica. Claro, fora o que você vai orar, buscar a Deus e a orientação que Deus vai te dar. Vamos continuar então, falando um pouquinho sobre as causas que provocam a doença emocional e espiritual na igreja. Nós temos que estabelecer um paralelo entre conectar e conhecer, ou conhecer e conectar. Olha, conhecer e conectar são diferentes. Veja que interessante. Pessoas conhecem a igreja, mas não se conectam a ela. Falta de conexão é que produz um rebanho infrutífero, consequentemente doente. Um rebanho doente, infrutífero, as grandes causas que podem estar ligadas aí é a questão da conexão e do conhecimento. Às vezes se conhece o rebanho, a pessoa está ali no meio da gente, andando, conversando, até parece que é do meio mesmo, mas não se conectou. Ora, se eu pegar um dedo meu e cortar, o dedo continua sendo meu, certo? O dedo continua sendo do meu corpo, certo? Mas não está conectado. Não há circulação, não há aí uma transferência de dados orgânicos do corpo, não há comunicação, acabou. Porque eu só conheço que o dedo é meu, mas não está conectado. Temos que trabalhar isso aí. A pergunta é, na tua igreja, quantas pessoas conhecem e quantas estão conectadas? E às vezes há pessoas que estão lá há muitos anos e são só conhecidas, mas não são conectadas. Essas diferenças fazem também essa grade para a gente entender o que seja essa questão emocional na igreja. Bom, se a pessoa só conhece, ela não está conectada, então ela está indo para um entretenimento. Para ela o culto é um entretenimento. Por isso que ela reclama do sermão, reclama da música que está alta, reclama do louvor, porque ela não presta para Deus, ela presta para si mesma. Então é um entretenimento. A igreja torna-se mais um entretenimento que uma convicção. A consequência é o membro local abandonar princípios por causa da falta de propósito. Essa atitude reflete em toda a família. Neste ponto acontece a doença espiritual com consequências emocionais. Entenda, a fonte está no espiritual. Se o espiritual não vai bem, o resto não vai bem. Ou não vai bem emocional, e o emocional pode criar uma patologia, pode descarregar no corpo sentimentos, descargas insuportáveis que o corpo decide tornar em doença, e aí cria uma cadeia psicossomática terrível, que é do pensamento para o corpo. A doença da alma adoece o corpo, porque a doença começou no mundo espiritual. Então, se a pessoa está na igreja, ela só está indo por entretenimento, temos aí um grande caso de uma doença emocional na igreja. Vamos analisar a questão da doação e privacidade. Isso aqui também é algo que tem que se analisar. Percebemos que muitos se dão para o trabalho da igreja e privam-se da vida em família. Não sei se você já percebeu que tudo começa lá na família. A pessoa que faz assim, sem dúvida, será futuro problema da igreja. Muitos ministérios concentram-se no macro grupo, tipo muita gente, igreja cheia, etc. Mas esquecem-se do microgrupo, a família. E lá que se forma a saúde ou a doença emocional. Entre a doação e a privacidade deve haver um consenso. Porque há pessoas, quando eu falo pessoas,
eu também falo de você que está me assistindo. As pessoas se doam tanto e privam-se de si mesmo e da família. Essa é uma situação muito difícil, porque está implícito também o meu sucesso, meu ministério, minha carreira, tem que me dar bem, para que eu seja lembrado, que eu seja ovacionado. Mas aí eu estou trabalhando para quem? Para mim? Para a denominação? Ou para o reino de Deus? Tem que se pensar. Então, quantas pessoas são incentivadas pela igreja a doar-se demais e ter menos privacidade, você pode estar aí motivando também a doença emocional da igreja. Aí, nós vamos entender algumas vias de alimentação. Essas vias de alimentação poderão mudar o quadro da tua igreja. Se você atentar bem para essas vias de alimentação, você vai entender que há uma solução, que pode haver uma forma, um jeito de sair desse problema. Para contribuir com a saúde emocional da igreja, é preciso trabalhar em 3 vias. Primeira via, é indispensável uma agenda de oração. E igreja sem oração está destinada ao fracasso eminente. Tudo que você for fazer no ministério é preciso começar com oração. Nunca comece com a estratégia. Primeiro com oração. Primeiro vem a carroça, depois vem os cavalos, ok? Trazer o máximo de Bíblia ao alimento da igreja. Cuidado para o seu púlpito não virar um púlpito stand-up, automotivacional, nada contra isso. Eu também gosto de rir, mas a Bíblia ainda é a base toda. E a terceira via é incentivar programas que valorizem o convívio familiar. É lá que se inicia a cura. Se eu for uma pessoa resolvida, a minha família está resolvida, aí eu tenho uma igreja resolvida. Isso é matemática. Não tem para onde correr. Não justifica um belo trabalho na igreja, uma péssima família, uma péssima pessoa. Então, vamos trabalhar, vamos revisar nossa aula. Lembra que nós falamos sobre conhecer e conectar. É preciso entender a conexão e o conhecimento. Não só conhecer, mas conectar-se ao organismo vivo da igreja. Depois, a falta de disciplina com o doar e a privacidade. A pessoa se doa tanto que se priva de estar com a família, de desenvolver um trabalho maior em torno de comunidade. E no final, aqui, as 3 vias de alimentação, que é uma agenda de oração, uma agenda de Bíblia, uma agenda de leitura, uma agenda em que você gaste tempo e, finalmente, você criar programas que valorizem, que possam fazer valer os trabalhos comunitários da igreja, incentivar a família, ou seja, aí você começa a trabalhar no lado emocional. Mas espere, essa é a aula 5ª. Ainda tem mais 15 aulas pela frente. Eu vou entrar em outros lugares aí. Nosso objetivo é fazer aulas pequenas, porque em pequenas doses você vai lembrando melhor do que eu ficar aqui falando 1 hora para você e você lendo uma apostila de 10, 20, 30, 40, 50 mil páginas. Não, a ideia é doses pequenas, vamos fazendo fora aqui no grupo e depois você vai vendo o que é preciso fazer e você consegue lembrar melhor, o cérebro trabalha melhor neste ponto, ok? Muito obrigado, um abraço. Essa foi a aula 5 da saúde espiritual e emocional da igreja, nosso curso de gestão ministerial com especialidade em comportamento, nesse caso aqui, saúde emocional e espiritual da igreja. Até a próxima aula, se Deus quiser. Fique comigo, não vai até o final porque vai ter muita bênção para você. Valeu!